Bom, abre-se então a rodada de perguntas. A Carla está com o microfone para quem desejar. Eu peço que a pessoa que se manifestar diga seu nome e enderece a pergunta à mesa ou a alguma das palestrantes, e nós vamos juntar algumas perguntas e depois respondemos em bloco. Pode ser? Então vamos lá. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Victor, eu sou mestrando em Direito na Universidade Federal do Paraná. Estudo criminologia feminista, já conheço a professora Luciana pelas redes sociais e as perguntas vão ser mais direcionadas à fala da professora Luciana. Queria fazer só um comentário que em 2012 e em 2013, junto com a minha orientadora, que é a professora Katia, não sei se você conhece, Luciana, a gente fez uma pesquisa das mulheres condenadas pelo tráfico de drogas, e é impressionante como, apesar da pesquisa que vocês realizaram, foi em outro estado, a gente fez aqui no Paraná, no Presídio Feminino de Piraquara, mas os dados a gente sabe que são muito parecidos porque não se tratam de questões individualizadas, né, mas sim de uma sociedade que é estruturada como todas as mulheres da mesa colocaram, estruturada, patriarcal, capitalista, racista, etc. Eu queria fazer uma pergunta relacionada à Lei Maria da Penha, e para fazer essa pergunta eu queria resgatar algumas questões da criminologia, né? Existe um setor da criminologia que é a criminologia crítica, que é um setor de esquerda dentro da criminologia, que é responsável por denunciar uma série de abusos por parte do Estado, como a Vera muito bem colocou, né? Não só na época da ditadura militar, mas pós-ditadura militar. E essa linha de pensamento teve um legado muito importante, porque colocou em questão a seletividade do sistema penal, a crítica às políticas de encarceramento da juventude negra, como o nosso sistema penal não é só classista, ele não prende só pobres, mas ele prende pobres e negros, né? E quando entra a questão das mulheres ainda, fica ainda mais evidente as questões de gênero. E essa criminologia crítica tem esse legado importante de crítica do sistema penal, crítica atual também à Operação Lava Jato e aos desmandos do Deus Sérgio Moro, né, que está santificado agora, não se pode mais falar nada de Sérgio Moro, inclusive teve aquele blogueiro que foi conduzido coercitivamente, então não sei, talvez se essa gravação chegar no Moro eu esteja preso amanhã, quem sabe, né? É melhor não, mas enfim, a gente não pode calar a boca, né? A gente não pode calar a boca, então a gente tem que correr o risco. E isso, a pergunta, desculpa. A pergunta é a seguinte: a criminologia crítica é dominada por homens, né? A gente sabe disso, que qualquer evento de criminologia crítica, ainda que tenha esse viés de esquerda, é dominado por homens, vai ter mesa com homens, e que quando eles chamam as mulheres é para falar o que eles pensam, né? Para legitimar aquele pensamento que eles têm. E eles, como a professora Luciana mencionou rapidamente na fala, essa criminologia crítica acusa o feminismo de ser esquerda punitiva. E a pergunta para a professora Luciana é a seguinte: como nós podemos fazer para se desvencilhar desse argumento, fazer uma luta por direitos e sem reivindicar o sistema penal que a gente critica, né, para não cair nessa incoerência de criticar o sistema penal e recorrer ao sistema para as lutas, não só de gênero, mas como de raça, sexualidade, etc., né? Porque esse discurso é muito perigoso, ele deslegitima a Lei Maria da Penha e ignora que a Lei Maria da Penha, na verdade, é um fruto de muitas lutas feministas. Os homens nunca vão ter ideia, né, do quanto as mulheres tiveram que se mobilizar por essa lei. Então, a pergunta é nesse sentido, mais direcionada à professora Luciana. Bom dia a todos e todas. Meu nome é César, sou psicólogo e faço parte da Comissão de Direitos Humanos aqui do CRP, do Sindicato dos Psicólogos do Paraná também. Eu queria fazer uma pergunta para Vera. Ouvindo a sua fala, Vera, o debate, enfim, sobre memória e justiça é um debate que me calma muito profundamente, assim. E acho que, enfim, a gente está vivendo um processo de as instituições que minimamente cooperavam com o processo de retomada da memória, enfim, sobre a ditadura, hoje não estão mais cooperando nesse sentido. A gente está vendo as dificuldades aumentando, assim, né? No governo federal, enfim, com muitas dificuldades, o próprio governo estadual aqui do Paraná não contribui tanto assim, enfim, pelo contrário. Como que você acha que a gente pode criar uma estratégia popular de retomada do processo de memória, se muitas vezes a gente ficou acostumado a fazer isso só de forma muito institucionalizada, assim? Acho que, não sei se eu me fiz nítido, mas
assim, como a gente que está fora, enfim, da institucionalidade, nesse sentido, assim, dos governos, enfim, consegue aprofundar esse processo de retomada. Eu queria fazer uma pergunta à mesa, enfim, mas a partir de uma provocação que a Luciana trouxe, sobre como vocês têm avaliado o impacto desse ascenso. Assim, acho que a luta das mulheres sempre foi muito forte, mas nos últimos anos a gente tem visto um ascenso de mobilizações, mais atos de rua, especialmente nesse último período, enfim. Esse 8 de março foi imenso, né? Eu acho que foi um dos maiores, ou mais fortes 8 de março que a gente tem vivido, assim, nos últimos anos. Muito impactado, eu acho, pelas mobilizações nos Estados Unidos contra o Trump, mas não só, na Polônia, enfim, no mundo inteiro. Parece que tem um aquecimento dessas manifestações. Queria que vocês talvez avaliassem um pouco isso, assim, e como isso pode impactar aqui, continuar impactando aqui no Brasil, enfim. Bom dia, mesa. Queria parabenizar as falas, porque eu acho que isso tira a gente da zona de conforto, né? Que a sociedade como um todo insiste em cultivar o ódio, né? Eu sou doutoranda em educação, sou psicóloga de formação também, né? E atualmente estou doutoranda em educação pela Universidade Federal. E a minha pesquisa de mestrado e agora de doutorado é as mulheres encarceradas, né? E assim, eu gostaria de fazer até juntando um pouco a fala de todas vocês, e movido pelo Ordem, Cala a Boca e Progresso, né? Que a gente percebe assim que de uma forma geral as estatísticas mostram, e principalmente no Brasil, que quem está preso são os pobres. 97% ou quase 98% das pessoas encarceradas, tanto homens quanto mulheres, são pessoas pobres, né? A minha pesquisa, a tua pesquisa e todas as situações que a gente comunga nessa área, nesses últimos anos, mostram que todas essas pessoas que estão encarceradas, elas foram violentadas barbaramente em sua infância e adolescência. O Estado não cumpriu com a sua função de assegurar o pleno desenvolvimento dessas pessoas, todas elas foram excluídas, e principalmente se falar em relação às mulheres, a violência em relação ao estupro, espancamento, a violência absurda das mulheres que eu pesquisei, 90% delas tinham sofrido violência de alguma forma pelos seus homens, companheiros, que estavam próximos e que deveriam protegê-las. Então, estupro por parte do irmão, espancamento pelo pai, estupro pelo pai, e tantas outras barbaridades, né? Que a gente, ou pelos seus companheiros também. Então, o que eu gostaria, assim, de pedir para a mesa, né? Que falasse um pouquinho mais, até para a gente pensar enquanto sociedade, porque eu acho que a sociedade, ela é punitiva, até em cima do que o Foucault falava, né? Que é jogar a sujeira para debaixo do tapete e acha que resolve. Então, qualquer situação social, a resolução é prender, né? Cometeu infração de trânsito, prende. Qualquer situação que tenha, como se a prisão fosse resolver todos os problemas sociais. Mas eu vou pelo outro lado. A ditadura da privação de liberdade, né? Até falando pelo que a Vera fala e pelo que ela viveu em tudo isso, pelo que o filme passou aqui pela gente, será que nós, enquanto sociedade, não estamos colaborando para essa exclusão? Porque a gente defende essa ideia de jogar a sujeira para debaixo do tapete, resolver tudo com um encarceramento, e a gente não percebe que são os nossos filhos que estão sendo presos, né? Porque de repente você vê tanta corrupção, tanta gente rica aí que cometeu barbaridades, crimes muito piores, e estão soltos, né? Então, em relação à questão judicial, jurídica, né, eu gostaria de que vocês se pronunciassem nesse sentido, até que ponto que a gente também não tem que fazer um movimento social em relação à própria legislação dessa ditadura da privação de liberdade. Eu excluo. Eu acho que esse crescimento absurdo
em relação à questão das mulheres, nem só, porque também os homens não são os traficantes e essas mulas, né? Mas em cima do que vocês mesmos falaram, há uma discriminação muito maior. Eu mesmo eu sou professora no sistema penitenciário, trabalho com homens e mulheres. Eu mesmo tive, assim, mulheres que foram condenadas pelo mesmo crime com seus companheiros e pela mesma quantidade de droga, pela mesma droga. A mulher foi presa, foi condenada a 6 anos, o homem a 3. Então, pela mesma quantidade de droga, pela mesmo pacote de droga que estava na casa. Então, quanto o judiciário é machista, né, o quanto ainda há uma discriminação toda nesse sentido. Eu gostaria que a mesa falasse um pouquinho nesse sentido. Bom, a história desse país é uma história que é marcada pela violência, né? Os portugueses, quando chegaram aqui, fizeram a destruição absoluta junto aos povos autóctones. Então, nós temos uma massa que vem de longa data de violências. Quando os escravos vieram para cá, eles foram absolutamente massacrados. E essa marca da desigualdade social, essa marca que está na nossa memória, né, nós pensamos criticamente essa situação, evidentemente, porque nós estamos buscando cada vez mais justiça nesse país. Mas acontece que essas marcas ainda estão muito presentes. O país, o Brasil, é um dos países mais atrasados do ponto de vista das mudanças significativas em alguns campos. Um deles é o campo, por exemplo, que foi falado da memória. A memória nos ajuda a reconstituir o passado e pensar sobre o passado no nosso presente, para que a gente possa projetar para o futuro algo melhor. E essa é uma questão fundamental. O Brasil só começou a fazer a reconstituição de sua memória há muito pouco tempo, né? Esse período dos 21 anos de ditadura foi muito longo e, após esse período, as medidas que foram tomadas pelo Estado brasileiro foram muito tímidas. Só mais recentemente é que esse processo tem se dado de forma mais ativa, as políticas públicas têm se ampliado. Agora, quando a gente se pergunta, nós estamos nesse momento histórico vivendo outro golpe. Vivemos um outro golpe. 2016, 1964 e 2016, o país passou por um período mais ameno, digamos, de construção democrática, mais ampliadamente, muitas críticas que possamos fazer. Sem dúvida alguma, criamos políticas públicas nesse país, mas a partir de quê? Do movimento social. Aqui foi falado muito claramente que o movimento feminista foi um movimento que vem de longa data. Eu queria apenas lembrar vocês que o processo que se deu de 78 a 79, as mulheres tiveram uma participação, um protagonismo fundamental. As mulheres foram para as ruas e clamaram por anistia. Foi o movimento feminino pela anistia que impulsionou a criação dos comitês brasileiros de anistia. Infelizmente, essa anistia foi uma anistia parcial, limitadíssima. Por quê? Porque bloqueou, assim como em outros países da América Latina, no processo de retomada constitucional, bloqueou a possibilidade de responsabilização dos torturadores, dos mandantes e executores da barbárie que houve nesses países da América Latina. Então, nós temos aí a força da memória a nosso favor. A memória é algo que se constrói não só pelo Estado. O Estado é importante que se incumba dessa função, porque é uma forma dele mudar, dele não aceitar mais aquilo que ele fazia, dele se responsabilizar por aquilo que fez. Mas nós, da sociedade civil, temos um papel fundamental. Quem começou a fazer esse processo foi a sociedade civil. Então, a gente não pode se iludir que o Estado vai fazer por conta própria.
é sempre o motor da sociedade civil cobrando e afirmando o que quer. Evidentemente que o Estado tem que ouvir, né? Essa é uma questão crônica desse país, que a gente tem muito pouca escuta, mas é justamente forçando esse processo. Essa mobilização que a gente está vendo hoje pode dar frutos. Esse é um país também que a gente se surpreende muito. Quem é que iria imaginar, naquela sessão citada pela Luciana, que foi um escândalo nacional e internacional, que um representante público pudesse falar aquilo que falou? Quem é que podia imaginar? Quer dizer, ele, quem conhece de perto, sabe que podia falar, mas aquela cena daquele Congresso Nacional, falando o que falou, falando de família, porque meu filhinho está ali, meu papai está lá. E que coisa mais fora de propósito de representante do povo. Não é uma república que está sendo representada ali por aqueles sujeitos. Entendeu? Nos mandatos públicos são de botar a gente de cabelo em pé. E quando Bolsonaro fala aquela barbaridade, aquilo chocou a nós e ao mundo. Porque isso é uma coisa que nos agride na nossa dignidade, né, cidadã, né? Então, essa é uma situação que surgiu da tumba, né, e que tomou conta do cenário nacional. Agora, o que fazer em relação a isso? Eu acho que nós temos que tomar as nossas lutas com vigor, como eu acho que está sendo tomada. A manifestação das mulheres nacionalmente foi maravilhosa, foi espetacular, eu fico arrepiada até agora falando nisso, né? E eu acho que essa questão da justiça que foi levantada, como é que nós queremos essa justiça? Nós queremos que essa justiça seja mantida com os direitos que foram conquistados e mais direitos sejam assegurados. Agora, em relação à questão dos torturadores, esse é um grande debate que nós temos que fazer, porque nós não queremos também uma justiça punitiva. A gente tem que desmontar esse processo todo, que é a lógica punitiva, para que a gente possa fazer uma sociedade melhor, uma sociedade de garantia de direitos, de escuta conjunta. E eu gosto muito de um autor que eu queria compartilhar com vocês, que é um catalão chamado Reis Mate. Eu gosto muito dele. Ele diz o seguinte, que não há justiça sem memória da injustiça. Essa dinâmica de que a injustiça é que vai nos mobilizar para fazer justiça é algo que está aí, está colocado. Então, nós precisamos colocar a injustiça em cena, discuti-la, debatê-la, problematizá-la, de onde vem, por que vem e para que vem, para que a gente possa encontrar caminhos de justiça. Ela não está dada. Ninguém vai fazer por nós. É algo que a gente tem que fazer conjuntamente. A sociedade tem que abraçar essa causa, fazer justiça. Então, a verdade, ela é necessária exatamente para que a gente possa se abraçar esse projeto. E a memória também. Nós não podemos esquecer essas marcas profundas que temos na nossa sociedade. Você perguntou se a sociedade, de uma certa forma, não estava ajudando, o que poderia fazer para poder não ter tantas questões de violações. Eu estou aqui rodeada de pessoas que são muito mais aptas para falar sobre isso do que eu, na realidade. Mas eu vou falar de um sentimento que eu tenho das minhas idas lá em Brasília, de participação nos comitês, nos conselhos. Eu acho que a sociedade nossa, infelizmente, ela está ficando cada vez mais individualista. Infelizmente, quando os professores
têm os seus direitos violados e que vão para as ruas, quase ninguém vai para poder apoiar. Quando os indígenas vão gritar pela questão dos seus direitos, ninguém vai para ajudar eles a gritarem. Está cada vez mais essa questão de pouca farinha no pirão primeiro. E eu acho que o governo se aproveita disso. Porque não existe unidade entre nós. Eu vi muitas pessoas, muitos movimentos, muitos coordenadores começaram a fazer parte de conselhos, de comitês. E eu achava tão interessante as brigas de foice. Do mesmo, sabe, dar todo mundo do mesmo lado, mas aquela questão de eu preciso garantir a minha vaga, eu preciso estar na minha vaga, eu preciso defender o meu direito, eu preciso, sabe? Isso chegava a nos dar vergonha, me dava vergonha. Porque eu acredito piamente, a minha luta sempre foi e sempre será sobre a questão das pessoas em situação de rua. É a minha militância, é a minha marca registrada. Mas a partir do momento que eu estou dentro de um Conselho Nacional, eu tenho a obrigação de defender todos. Eu não posso ir falar sobre as mulheres em situação de rua e não falar das indígenas, de não falar das albinas, porque eu estou num contexto maior. Mas não é isso que eu vejo. Sabe? Eu vejo várias pessoas, vai numa conferência para você ver. A conferência é horrível. É horrível. Sabe? É para defender o meu ponto de vista, a minha lógica, a minha militância, não é para defender de todos. Infelizmente, eu acho que enquanto nós não começarmos a compreender isso, de que a luta de um é a luta de todos, a gente não vai de maneira nenhuma mudar esse governo que nós temos aí. E para mim, eu sinto vergonha disso. Sabe? Eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha quando um grupo de pessoas vão fazer uma manifestação e você escuta nas rádios dizer assim, um bocado de que não tem o que fazer, empatando o meu direito de ir, de vir, porque eu vou ficar preso num engarrafamento, porque uns fulaninhos achou de tocar fogo no pneu. Pomba! E isso é errado. E eu vejo pessoas que realmente não deveriam, de maneira nenhuma, estar tendo tipo de fala dessa. Eu acho que não deveria ter tantas questões de, no Conselho mesmo da Saúde, gente, pelo amor de Deus, sabe? É um tal de quantas vagas eu tenho para o meu segmento. Eu quero estar naquela reunião. A minha diária vai chegar que dia? Sabe? E eu fico preocupada. Eu fico muito preocupada. E aí eu vou pelo contexto da minha realidade. Da população em situação de rua. Nós temos a obrigação de nós, do movimento da população de rua, saber quais são as discussões que as pessoas com deficiência estão fazendo. Nós temos que compreender qual é a parte do LGBT para a gente não fazer besteira na hora de aprovar uma unidade de acolhimento. A gente tem que saber se tem acessibilidade para as pessoas com deficiência. A gente tem que se preocupar com as mulheres vítimas de violência. Nós temos que nos preocupar com as pessoas com transtorno mental. Nós temos que nos preocupar e a gente tem que compreender todas as etapas de discussões. A gente tem que se preocupar com os idosos que estão
Mas eu não vejo os idosos, o Estatuto dos Idosos falando sobre os pobres. Eu não vejo as pessoas com deficiência discutindo os deficientes que estão nas ruas. Eu não vejo o movimento negro discutindo dos negros que estão em situação de rua. Eu não vejo as mulheres discutindo a questão das mulheres que estão encarceradas. Se a gente chega numa favela, pelo menos lá em Salvador, ninguém sabe nem o que significa feminismo. Vai perguntar se compra na farmácia. Porque a discussão não chega até lá. E eu fico preocupada porque cada vez mais está tendo um grupo pequeno de pessoas que estão se conscientizando cada vez mais. Mas se esquece de levar essa conscientização para quem não tem acesso à internet nem a livros. E aí, desculpa, eu não vejo um grupo de feministas chegar simplesmente num gueto, numa favela e fazer uma roda de conversa para falar sobre isso. E aí fica um grupo pequeno, sabe, extremamente capacitado. Quando eu fui em Quito, no ano passado, e eu tive a oportunidade de ir lá numa discussão de feminismo, né? E, pô, vi várias pessoas lá falando. Foi super legal. Mas eu questionei para eles lá também. Quando é que uma doméstica ia começar justamente a discutir isso? Quando é que uma babá ia começar a discutir isso? E eu acho que nós precisamos rever as nossas posturas. Eu acho que nós precisamos começar a rever e principalmente nós precisamos compreender que o governo que está aí não quer que as pessoas tenham compreensão dos seus direitos. O pessoal do Ministério do Desenvolvimento Social do governo legítimo me chamou para poder fazer uma capacitação com algumas pessoas coordenadoras de unidades de centros pobres. E eu tive o desprazer de escutar uma anta, uma ridícula de uma assistente social coordenadora de uma porcaria de um centro pobre lá dos quinto dos infernos adentro, dizer, está difícil a gente poder justamente fazer qualquer coisa para esse povo, porque quando a gente vai fazer abordagem social, que a gente quer tirar ele de lá da situação de rua, ele simplesmente diz, mas eu tenho o direito de ficar aqui. Ou de eu escutar uma pessoa chegar na frente de uma secretária lá no Acre e dizer na minha, Lúcia, eu tenho uma coisa que eu preciso perguntar a você. Eu tenho umas pessoas que vão receber o Bolsa Família, mas a gente está tão preocupado porque ele vai gastar o dinheiro dele do Bolsa Família em cachaça. O que você acha que a gente deve fazer? A gente não deve dar a Bolsa Família não, né? Eu digo, desde quando eu vou perguntar o que é que você faz com o seu dinheiro todo mês? E as pessoas não querem justamente que as pessoas compreendam quais são os seus direitos. E quando a gente começa a fazer muitas discussões de política e de tudo, que o Brasil está desse jeito, e a gente questiona porque as pessoas pobres não estão indo para as ruas, não estão indo para as ruas porque elas não estão compreendendo. E elas não estão compreendendo porque essa discussão não chega até elas. E aí tem que falar a linguagem delas. Não dá para poder falar a linguagem que elas não compreendem, porque elas vão dizer, daí, e daí? Mas se você disser que o leite vai subir, se você disser que o filho dela não vai conseguir mais chegar na escola, ela vai compreender. Mas aí vem o questionamento que eu faço para todos nós. Será que nós queremos que realmente o povo comece a se conscientizar dos seus direitos e vir para a rua com a gente? Ou nós vamos estar repetindo aquela questão de eu sei, eu estou de boa, mas eu não vou querer porque senão ela vai questionar para mim
ela vai começar a questionar por que eu estou usando droga, ou porque eu estou dizendo que isso tem que ser desse jeito. Porque às vezes nós, mesmo sem querermos, a gente termina fazendo o mesmo que os outros estão fazendo. Eu detesto quando uma pessoa vai perguntar para mim se o jeito como eu estou agindo está certo. Porque a gente sempre no final quer ter razão. A gente não quer ser questionado. E aí eu acho que a gente tem que dar uma mudança. Então eu acho que quando nós começarmos a compreender que a luta dos indígenas, a luta dos quilombolas, nós temos que ir para a rua também. Que quando a LGBT está sendo morto, está sendo assassinado, todo mundo tem que ir justimamente para a rua. Quando a população em situação de rua está sendo queimada, viva, todo mundo tem que se mobilizar e tem que ir, aí o governo justamente vai começar a nos escutar. Bom, essa fala da Lúcia nos faz refletir e inclusive nos faz refletir sobre a questão das mulheres, né? Assim, o que eu vejo nos maiores desafios hoje é a gente tem uma juventude cada vez mais presente, cada vez mais conscientizada, mulheres, meninas. Eu particularmente na ocupação das escolas tive em algumas escolas lá no Rio, era incrível você ver as meninas em posição de liderança, em escolas públicas, como no Colégio Pedro II. Então, o que me alenta atualmente, né, por isso que eu escolhi ser professora, são essas novas gerações, né? E são gerações de mulheres empoderadas, mulheres que fazem a discussão ali de base. Eu acho que a gente já tem, apesar de eu concordar com a Lúcia no sentido que eu acho que é esse momento que a gente tem que fazer mesmo, eu vejo com um pouco mais de esperança isso, porque essas meninas que estão aí construindo esse movimento feminista, que eu tenho tido contato Brasil afora, fazem uma construção de base mesmo, né? E conseguem inclusive questionar as suas mães e fazer esse debate dentro de casa. Eu acho que esse é o grande pulo do gato que a gente está vendo aí, e é o nosso papel como uma geração que chegou antes, né, e as gerações que nos antecederam, ser assim incentivadora desses movimentos. Eu vejo nas universidades uma modificação muito grande, por exemplo, com essa política de inclusão de cotas, né? E esses espaços da universidade estão sendo grandes construções, coletivos de jovens, de negros, de mulheres, de LGBTs. É muito interessante a gente ver como é que esse movimento, e eu digo isso porque, reconhecendo aqui essa importância, por exemplo, desse movimento de mulheres de classe média na época da resistência à ditadura, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê algum choque de geração hoje, assim, de muitas dessas feministas históricas não entendendo essa juventude, né? Tendo até algumas discussões sobre a questão das lutas, das formas de luta. Mas assim, nas ruas, essa juventude que está indo às ruas, essas mulheres que estão indo às ruas, e o 8 de março foi um 8 de março unificado, depois de tanto tempo, de alguma forma esse golpe mais recente trouxe de volta para as ruas, né, alguns setores que já estavam trabalhando numa lógica da institucionalidade também. Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Né? Se é para olhar esse momento atual, vamos olhar esse momento atual de acordo com o que está se colocando. Essa política de conciliação de classes que foi implementada nos últimos anos, ela trouxe muitos avanços, mas ela também tem que ser lida de uma maneira crítica. É possível fazer acordo com o agronegócio? É possível fazer um acordo com o Bolsonaro? É possível fazer um acordo político com a extrema-direita? Não. O que a gente espera é que, de alguma forma, né, esse centro, você tenha acordos que possam ser feitos dentro de alguns limites. Política também é isso, são construções coletivas, né? E essa política representativa também não representa a grande massa, e essa alienação é necessária para a manutenção da desigualdade. Então, quando é difícil conversar
com as pessoas que mais sofrem essa repressão, não é à toa. São anos de construção dessa naturalização da violência, são anos de seleção. O que é a nossa polícia militar, se não um papel renovado dos capitães do mato? Né? O que são essas próprias mulheres, né, que vêm se reafirmar como belas e recatadas do lar e defender a manutenção da criminalização do aborto? Vamos debater essas contradições que, no fundo, elas são estruturais também, dentro de uma lógica da opressão, e que a gente também tem que olhar para essas pessoas. Eu não chamo nenhuma mulher de machista, nenhuma mulher para mim é machista, porque ela é vítima também de uma opressão, então ela não pode ser machista, assim como também nenhum negro é racista. Então, são reflexões que a gente tem que fazer, porque no fundo também não é só uma questão de como conversar ou como trazer essas pessoas para colocar na rua, é como arranjar espaços de resistência dentro das instituições e que fortaleçam a luta pela base. Que a gente tenha movimentos construídos coletivamente a partir da base. E nesse sentido, que eu acho que é o ascenso da mobilização feminista, dessa nova geração, e falando do que eu tenho acompanhado, eu na verdade, a minha sensação, eu sempre fui feminista, porque eu sempre fui aquela que falei o que achava que tinha que falar, me comportava da maneira que eu achava que tinha que falar, mas eu sempre era rotulada como, nossa, ela fala alto, como é grossa, falou alto, fala direito, baixa esse tom. Porque eu já escutei na minha vida do baixa esse tom, né? Não é? Se comporte, menino, isso é coisa que se fale, não é assim que a gente escuta? E nesse sentido, o que eu vi nessa nova geração de feministas é um aprendizado também, né, com essas novas gerações, com esses coletivos de jovens negros e negras que estão se fortalecendo em lutas transversais e também numa perspectiva de resistência que inclui a ocupação do espaço da rua como um espaço necessário de resistência. Então a gente tem também um 8M na rua que fala em reforma da Previdência, e que a gente possa compreender que feminismo não pode ser um debate empresarial sobre quantas mulheres estão ocupando cargos nas empresas, né? Porque essas mulheres que ocupam cargos nas empresas manter a mesma lógica, para mim, enfim. Ou você ter no Poder Judiciário a quantidade de juízas que nós temos em primeira instância, mulheres que estudam, passam no concurso, dentro da falta de democracia interna do Poder Judiciário, elas raramente chegam a desembargadoras ou a ministras. Nós temos 2 ministras no Supremo. A primeira mulher indicada para o Supremo só usava saia, porque ela achava chique. E durante muito tempo foi proibido a mulher entrar de calça no Supremo Tribunal Federal. A primeira que usou calça ela foi Carmen Lúcia. Porque Helen Grace, né, usava saia, usava coque e banana. Então a gente tem que entender também como, né, como essas questões são complexas e como ao mesmo tempo a gente precisa dialogar até com Helen Grace para dizer, amiga, veja bem, muda esse coque aí, põe a calça comprida e vamos juntas, enfim. Mas os limites também, né, desses diálogos. Então, quando eu vejo também a questão da questão do feminismo punitivista, também é uma reação, porque na verdade essa perspectiva da esquerda punitiva, ela vem pensada da década de 70, quando ainda se via no simbolismo do sistema penal, né, é uma disputa histórica da esquerda, né? Leia o Juarez Cirilo dos Santos, paranaense, cronologia radical, que ele falava lá naquela versão amarelada, né? Ele dizia que para a luta pelo direito ambiental se tinha que punir, a luta contra o capitalismo tinha que significar, incluir essa luta também pelo direito penal. É um moro hoje, né? Esse direito penal sendo instrumentalizado para a manutenção do status quo passa também por alguns ricos irem para a cadeia, especialmente se eles são do partido que a gente quer tirar. Isso é claro. O sistema de justiça criminal brasileiro ele é construído ele é fruto dessa mesma sociedade que a gente está aqui criticando. Então ele não vai ser diferente. O problema é que os movimentos sociais veem no Poder Judiciário uma perspectiva de garantia de direitos, o que não significa que ele não possa ter, né? Eu sou fruto dessa resistência, advogada, professora de direito, mestre, doutora em direito, sempre fiz minha carreira, nunca saí do direito, mas eu faço uma disputa crítica dentro do campo do direito. Mas a gente tem que entender que é minoria dentro do campo do direito. E que vendeu o Poder Judiciário como garantidor de direitos, e nesses últimos anos a gente teve muito isso,
é uma forma de manutenção do status quo também. Então esse é o meu diálogo com aquelas feministas que vão dizer tem que prender, tem que punir. Então eu vou fazer um diálogo com elas para desconstruir junto com elas no movimento. E não estigmatizá-las ou botar elas lá. De um lado a gente tem a feminista punitivista, de outro lado a feminista antipunitivista. Né? Então esse debate é um debate árduo, a gente tem que enfrentar. Eu procuro enfrentar, especialmente botando o dedo, homens, vocês não têm direito de falar nada da gente. Então esse debate é um debate árduo, a gente tem que enfrentar. Eu procuro enfrentar, especialmente botando o dedo, homens, vocês não têm direito de falar nada da gente. Vocês conversam entre vocês sobre quem é punitivista e quem não é, e deixa a gente se resolver aqui. Agora, acima de tudo, eu também tenho uma perspectiva que eu me reconheço como abolicionista. Eu acredito que a gente tem que lutar pela superação do direito penal, mas não é possível lutar pelo fim da pena de prisão no sistema capitalista. Certo? Porque esse capitalismo, ele também, o Poder Judiciário tem um papel essencial na manutenção da ordem. Então não tem como você pensar. Então até que a gente supere o capitalismo, a gente faz o quê? As mulheres continuam apanhando, vai falar, amiga, não vai para a polícia não. Seja firme, seja brava, seja antipunitivista e reage de outra maneira. O que eu vou falar para essa mulher? Vai na delegacia de mulheres sim, registra a sua ocorrência. Porque a Lei Maria da Penha também não é uma lei que é... Ela tem o seu conteúdo, tem um discurso simbólico e tal, mas a gente não pode perder de vista que a Lei da Maria da Penha, as medidas protetivas é o que é de mais importante na Lei Maria da Penha. E elas não são medidas punitivas. Agora, quando você começa a dizer que só pode ter medida protetiva se registrar a ocorrência, aí você também está dando um caminho como punitivismo. Quando o Supremo Tribunal decide que a representação não é válida, Helen Grace falando dessa, né? Mas muitas feministas lutaram contra a representação, que para quem não sabe, é a manifestação da vítima pelo início da ação penal no processo. E por que se falava isso? Porque muitas mulheres, elas registram, depois elas mudam de ideia. Então, para empoderar essas mulheres, a gente cala a voz delas no processo penal. Como assim? Essas mulheres têm que ser escutadas, inclusive se elas querem retirar a queixa. E muitas vezes vão querer retirar essa queixa porque elas resolveram fora do sistema penal seus conflitos. O que não significa que tem que ter, que essa mulher vai abrir mão de outros acompanhamentos de políticas públicas. Então, assim, enquanto a gente tem um sistema penal, a gente tem que lutar pelas garantias, a gente tem que lutar numa perspectiva ainda garantista, que não é abolicionista, mas é o dia a dia, né? É a tábua de salvação. No meio do punitivismo geral, a gente ter garantias. E é por isso que eu entendo que é sim possível combater a corrupção, inclusive reprimir, com garantias. O problema é quando você usa o direito penal, normalmente vem um discurso limitado, que esse que é a grande tendência do direito penal. E essa é a questão da instrumentalização do combate à corrupção para fins da Lava Jato. Agora que está ampliando os alvos, não tenha dúvida que isso vai arrefecer, mas vai mesmo. Faz parte, né? Atende determinados interesses. Então, concluindo, essas mulheres encarceradas que são vítimas de violência, são vítimas de privação de liberdade, elas deveriam ser supostamente protegidas pela lei, mas não são. E esse poder judiciário, com isso que eu estou concluindo, Sandra, para a gente abrir também, para ter um momento final, se dá tempo, para a gente refletir também, esse espaço democrático, o poder judiciário não tem democracia interna. A gente tem que debater essa democracia interna, a gente tem que botar mais mulheres nos órgãos de direção do poder judiciário, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que a cultura jurídica na qual são formados esses magistrados é uma cultura jurídica autoritária. É uma cultura jurídica machista, é uma cultura jurídica que tem gente que tem um curso inteiro de direito, nunca leu um texto de uma mulher na área jurídica, porque só lê homens, e que reproduz a lógica da dominação masculina. Então, assim, eu fico muito horrorizada, mas tem muitas juízas, mulheres, né, que são extremamente rigorosas com essas mulheres presas. Então a gente precisa também dialogar com essas juízas. E eu dialoguei uma vez com uma que veio dizer para mim, e com isso estou concluindo. Tivemos o caso da Bárbara, uma mulher negra, usuária de crack, portadora de sofrimento mental, mãe solteira, que deu à luz dentro de uma solitária no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Esqueci alguma opressão? Ela era lésbica também. E ela tinha graves problemas, ela foi presa, acusada de tráfico, era usuária de crack, foi levada para a Talavera Bruce,
dava muito defeito, sabe? Gritava. Claro, você imagina ali a abstinência, com o sofrimento, naquela privação de liberdade, uma pessoa, né, com aquele história moradora. Ah, esqueci, moradora. Não tá louco. Essa mulher foi levada para solitária, ninguém viu que ela estava grávida. Ela era tão magra, ninguém viu que ela estava grávida. Ela deu a luz sozinha dentro de uma solitária. E a gente estava apresentando essa pesquisa em novembro de 2015, né? E aí alguém chamou uma juíza, não vou dizer o nome, estava do meu lado, e eu falando desse caso e tal, da barbaridade e tal, de repente essa juíza pega o microfone e falou, depois de mim, falou assim, pois é, fui eu que mantive. Eu falei, meu Deus, mal-estar. Eu falei, mas que bom, então vamos debater. Ela sabe o que ela falou para mim, que ela justificou? Não, mas a acusação que pesava contra ela era de tráfico. Então eu, como juíza, meu papel é garantir a segurança pública. Olha o nome da minha fala aqui. Eu, como juíza, tenho que garantir a segurança pública, que é o discurso punitivo que legitima tudo e que as mulheres internalizam. Então, o papel do direito, o papel do Poder Judicial, o papel de juiz, gente, como eles, porque não adianta a gente pensar no papel ideal do judiciário na democracia, tem que trabalhar com o que a gente tem. Recomendo a leitura da AMB, da Associação dos Magistrados Brasileiros, o perfil dos juízes. Eles se acham vingadores da sociedade, se acham garantidores da segurança pública, eles não estão lá para garantir direito de ninguém. Teve uma juíza, inclusive, lá no Rio de Janeiro, numa ação da Defensoria para garantir acesso a ginecologista dentro do sistema penitenciário, que ela usou o mesmo argumento que se usou para Cabral, Adriana Anselmo, que era o seguinte: imagina se eu, numa ação civil pública, vou garantir assistência ginecológica para as mulheres presas, quando as mulheres do lado de fora, todas não têm assistência ginecológica. Ainda instrumentaliza esse discurso do senso comum para negar direitos. Então, veja, por isso que eu sou a favor da prisão domiciliar para Adriana Anselmo, sim, vou dizer por quê. Porque é nesses retrocessos que a gente tem de efetivação de direitos, quando a pessoa não está do lado de quem deve ser protegido, né? Porque de alguma forma hoje, quem está sendo alvo da Lava Jato é aquele que está sob a onda punitiva. Ela passa, ela tem suas... né? Mas é uma onda, né? É uma ação punitiva direcionada. E para isso você acha com a perspectiva de denegar direitos. Quem você quer alcançar? Se você está do lado da segurança pública, nesse sentido da manutenção da ordem, você mantém a punição e nega direitos. E o motivo para negar para Adriana Anselmo era dizer, não, esse direito não é garantido para as mulheres encarceradas. Eu prefiro lutar pela Adriana Anselmo e vou dizer, concedeu para a Adriana Anselmo, eu vou lutar para conceder para todo mundo. Porque se negar para a Adriana Anselmo, você negar a vigência de uma norma, de uma pessoa que tem alguma visibilidade, significa que aquilo vai reforçar ainda mais. Os juízes vão se sentir, é o contrário. Esses juízes vão se sentir na liberdade de negar. E agora negar, não é dizendo, não estou dizendo, é isso, a gente tem que continuar negando mesmo, que isso é visto como um benefício. Não é um benefício, é um direito. Essa prisão domiciliar é um direito. E não é direito da Adriana Anselmo, nem direito somente das mães que eu entrevistei. É o direito das crianças, porque acima de tudo é o interesse delas que está sendo protegido. E aí quando a gente criminaliza o aborto, né, é para proteger o embrião. Mas quando a gente criminaliza a mãe, a criança já nascida, viva, ela não tem importância nenhuma. Então, essa crítica a esse direito punitivo, já dizia o Caetano Veloso no Haiti, né? Véu no feto, mas não vê no marginal, é essa lógica perversa dessa violência institucionalizada que a gente tem que lutar. Agora, então, concluindo, não é nem ver o Estado de Direito como algo já dado, algo absolutamente terminado, nem ver, nem idealizar ele como a grande sacada do mundo, porque não é, mas é um espaço de luta. E nesse espaço de luta eu não entendo como não ficar do lado da garantia de direitos, especialmente porque numa democracia a garantia de direitos das minorias, daqueles que não têm voz, daqueles que são alvo da punição, alvo da repressão, é uma garantia também da nossa democracia. Então, não há democracia como uma ditadura da maioria, mas a democracia significa essa garantia. E se a gente está lutando por democracia, se a gente lutou tanto por democracia, né, Vera? Sua geração lutou tanto por democracia e nos deu essa Constituição de 88, ou a gente vai lutar para que ela seja respeitada, compreendendo as contradições, os processos bastante complexos que se dão na realidade, mas entender o espaço judiciário como um campo de disputa, mas um campo de disputa que a culpa é do Freud. Por isso eu concluo. Sabe por quê? Porque ela fala da lei, gente. Aquela ideia de lei, né?
de limite. Isso aí tem que ser trabalhado, a psicologia tem que ajudar a gente a repensar que sistema é esse, que coisa é essa da lei que você traz aqui para o dia a dia. E no fundo a gente está, por meio dessa imposição de limites, a gente está pelo contrário, né? Garantindo que os limites não sejam então estabelecidos em relação ao Estado, né? Então essa que é a dificuldade desse debate, mas vamos lá. Eu compreendo que cada vez mais as nossas palestrantes nos incitam a pensar, mas infelizmente a gente tem um limite de tempo. Então eu penso assim que, resumindo, Vera traz muito da importância da valorização da nossa história. Eu entendo que Lúcia traz o protagonismo de quem realmente está lá, vindo, né, do espaço de não voz, ganhando voz e fazendo muito bom uso dessa voz, né, com uma fala forte e contundente, muito bem, muito argumentativa, que Luciana traz aí o lado de vamos aproveitar os espaços, porque tem algumas oportunidades que aparecem como essas que nós às vezes reagimos num primeiro momento, como assim essa pessoa vai conseguir isso quando tantos não? E a gente pode e deve encarar isso como uma oportunidade. Opa, tem alguém que está conseguindo, e se ela está conseguindo, eu também posso, eu também quero, eu também mereço. E aí chegar no entendimento de que é nosso dever. Enquanto conselho, nós temos aí, para essa gestão de 3 anos, uma interlocução de conselho com os psicólogos, uma interlocução de conselho com a sociedade. Esse evento, ele buscou, né, abranger os 2 pontos. E aí, eu quero falar, antes de dar espaço para uma outra pequena intervenção para finalizar a manhã de hoje, que nessa intervenção, tanto com os nossos colegas psicólogos e psicólogas, como com os estudantes, as demais pessoas aqui de outras áreas, o espaço do cidadão ativista, porque nós temos eleitos um governador que nós recém elegemos um prefeito que às vésperas das votações, né, declarou que tem nojo de pobre, né, que hoje lava as ruas depois de limpá-las. Nós elegemos, né, e eu não posso dizer que porque eu não votei, eu não faço parte desse coletivo, né. Nós temos figuras públicas que estão nos representando em ministérios, porque de alguma forma eles alçaram o poder, e um poder legitimado pelo povo. Então eu também clamo a gente parar de pensar que os espaços de discussão não estão sendo diretamente vinculados ladeira abaixo, na capilaridade, que é sempre da instância de maior poder para as instâncias de menores poder, e a instância de menor poder institucionalmente ao indivíduo, né? Mas que esse indivíduo no coletivo, ele sim interfere nessas outras instâncias de poder, e a gente tem que chamar isso. Eu fiz direito, mas nem, né? Mas assim, na década de 70 a gente não entrava em sala de aula se não tivesse de saia. Eu estava comentando com a Luciana que o meu primeiro professor de direito penal, que depois foi desembargador e foi do TSE, enfim, ele no primeiro dia de aula olhou para as poucas mulheres que ali estavam e diziam: vocês são profissionais do horizontalismo, porque à noite mulheres na rua só concebo contão. Eu estava dizendo, ele foi elegante, né? Profissionais do horizontalismo, até porque ele deve ser bem tradicional, daqueles que só transavam de casa, né? As minhas netas só devem estar pensando: ai, minha avó. Mas
Gente, antes de encerrar essa manhã, e eu vou morrer irreverente se tudo der certo, né? Porque no fim a gente morre, se tudo der certo, morre com dignidade. Eu vou chamar a Iris, que tem aí Mulheres Invisíveis, um livro que ela vai expor. E Iris, infelizmente eu vou ter que controlar uns 3 minutinhos teus, que é o tempo que a gente tem, né? Então ela vai falar um pouco desse livro, né? Que é bem importante, nossa sistematização de ideias de situações bem complicadas. Por favor. Vamos ver se esquentou. Bom dia, né, a todos. Eu trago esse livro porque a minha pesquisa, como eu estou gastando dinheiro público, né? Eu tive o prazer de fazer o mestrado na universidade pública e estou fazendo o doutorado também na escola pública. Eu sinto que o dinheiro público que está sendo investido em mim deve ser devolvido de alguma forma. Então, este livro, Mulheres Invisíveis por Entre Muros e Grades, ele é fruto da minha pesquisa de mestrado, da minha experiência nessa área, para tentar mostrar para a sociedade e fazer ela sair dessa zona de conforto, repensar o que a sociedade está fazendo com as mulheres. Principalmente as mulheres vivem uma condição de invisibilidade social. Se a gente avaliar todas essas situações, a mulher sempre é colocada num segundo ou terceiro plano, e se ela está entre muros e grades, é aí que ela é esquecida de vez. Porque de uma forma geral, o ser humano que é aprisionado, ele é esquecido pela sociedade. Nós vivemos um caos social dentro do sistema penitenciário. Ele não está fora da sociedade, ele continua, porém ele está esquecido. E quando a gente traz vários artigos nesse livro, para tentar dar visibilidade a essas mulheres que sofrem tanto quando abandonam as suas famílias, quando são obrigadas, mesmo responsáveis por seus filhos e por suas famílias, abandonadas por seus companheiros, pais dos seus filhos, se encontram entre muros e grades, deixando seus filhos ao léu. Muitas delas, entre muros e grades, ainda são responsáveis para trabalhar na cadeia, para sustentar os seus filhos que ficaram relegados ao léu. E a sociedade não quer conversar sobre isso. Então, o desafio, né, de estar devolvendo para a sociedade uma bomba criada também, que nós aceitamos e deixamos isso como se nada tivesse acontecido. Eu tenho aqui mais uma das autoras que estão aqui, a Renata e a Gabriela, né? Estão aqui, as duas também fazem parte, gostaria que viessem até aqui, fazem parte também, elas são escritoras de um dos capítulos desse livro, e as outras não puderam se fazer presente. Mas se puderem, é um desafio, né, e colaboram com a gente também nessa divulgação do nosso trabalho. Muito obrigada pela oportunidade, né? E me coloco à disposição. Nós estamos com o hall de entrada ali com alguns livros disponíveis para quem quiser adquirir. Obrigada. Obrigada, então, Iris. Nós também temos uma exposição de fotos ali no nosso foyer, que eu acho importante ressaltar, porque é um trabalho extremamente, no meu entender, significativo. Eu agradeço a presença de todas as nossas fortes palestrantes da mesa, foi uma mesa fantástica, foi uma honra ter coordenado. Agradeço a presença de todas e de todos aqui presentes e os convido para, assim, no segmento pós-almoço, com a mesa de mulheres e suas representatividades e identidades, que é a última mesa desse nosso mês de março, que iniciou com uma homenagem a uma mulher trans no dia 8, com a fala da Jaqueline Cortes. Então, muito obrigada e até daqui a pouquinho.